Então despediu a multidão e em seguida entrou de novo na casa e seus discípulos agruparam ao seu redor para lhe perguntar: explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeia é o demônio. A colheita é o fim do mundo. Os ceifadores são os anjos. Assim como se recolhe o joio para jogá-lo ao fogo, assim será no fim do mundo. O Filho do Homem enviará seus anjos que retirarão do seu reino todos os escândalos e todos os que fazem o mal, e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então no reino de seu Pai os justos resplandecerão como o sol. Aquele que tem ouvidos, ouça. Aquele que tem ouvidos, ouça. É interessante ver aqui como que Jesus desenha para seus discípulos, né, toda essa parábola. E que vai dizer no começo que só os discípulos permaneceram com Jesus, porque eles queriam entender essa palavra. Os fariseus e os outros não. Eles estavam ali para tentar pegar Jesus, né, em algum ponto, né, para tentar denegrir a sua imagem, né? Mas os discípulos realmente eles estavam querendo saber, né, o que significava toda aquela parábola. Então, Jesus, ele dá de entender aqui que os discípulos, eles merecem, porque eles se esforçam para entender a palavra. Os demais não merecem, e eles não entenderão a palavra. Por quê? Porque não fizeram por merecer. Os discípulos, no entanto, eles querem criar esse vínculo, né? E aí Jesus vai ensinando, desenhando tudo isso, né? Vai desenhando e dizendo quem que é o joio, quem que vai mostrando toda essa realidade que o mundo de hoje, infelizmente, tem escondido, né? Mas é importante que a gente se pergunte nesse dia de hoje, de que lado eu estou? Eu estou do lado, né, dos fariseus, né? Eu estou do lado daquelas pessoas que só querem ouvir falar de Jesus, mas não querem entender aquilo que Jesus fala. Não querem tirar o tempo para meditar aquilo que Jesus fala, né? Ou eu estou do lado dos discípulos que eu vou em oração, eu vou ler a palavra, vou buscar entender a palavra e mudar a minha vida, né, a partir da palavra, né? Jesus vai falar aqui do joio e do trigo. Seria bom se não houvesse o joio, né? Seria bom se na igreja só existisse o trigo. Mas, se a gente desejar arrancar o joio, né, o próprio Jesus vai falar que vai arrancar o trigo também. Mas a pergunta que Jesus nos fala é para que a gente possa, nesse dia de hoje, meditar sobre quantas vezes nós também somos joio. Quantas vezes nós duvidamos, quantas vezes nós divergimos de pontos essenciais. Quantas vezes nós também, através daquilo que nós falamos, né, nós vamos dividindo ao invés de juntar. Seria trágico para nós se Jesus tivesse decidido arrancar o joio, né, do meio da igreja. Por quê? Porque a gente poderia ser arrancado também. A diferença entre o joio e o trigo só vai ser conhecido mesmo no momento da colheita. Por quê? Porque o trigo, quando ele enche a espiga, o cacho se dobra, se tornando também, mostrando a humildade do trigo diante de Deus. Enquanto que a cisane, que é o joio, não. Ele praticamente não tem semente no cacho, na espiga. Então ele fica lá todo faceiro, né, todo alegre, se mostrando para todo mundo, né? E é assim que acontece. A pessoa que é vazia de Deus, ela está o tempo todo buscando like, buscando reconhecimento, buscando a satisfação. A pessoa que está ali cheia de Deus, se enchendo da graça de Deus, ela é humilde, ela não fica se mostrando. Ela recolhe-se a sua humildade porque ela sabe que o que deve aparecer é Deus. Então, nesse momento é que vêm os ceifadores, né, os anjos de Deus, e arrancam o joio, né? É por conta dessa exposição que ele é arrancado. Então, nesse dia de hoje, a gente pode fazer uma reflexão, né? Eu estou sendo joio ou estou sendo trigo? Eu estou desejando que o joio seja arrancado, mas, de repente, eu também sou um dos joios, né? Pensemos sobre isso. Façamos uma reflexão mesmo, né? À noite, né, como fala,
ali ao pé da fogueira com Jesus, peçamos a Jesus, humildemente: Senhor, me explica o que o Senhor quer nessa palavra para a minha vida. Eu quero entender. E eu quero agir segundo o vosso desejo. Deus te abençoe. Persevere.